Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Comercial 4.0. Neste mini curso, preparado especialmente para você fazer um upgrade nas suas capacidades de venda, se traz a proposta de mostrar para você as diferenças do comercial antigo, também denominado comercial clássico ou comercial 1.0, e as mudanças que aconteceram até chegar no ponto do comercial moderno e como que isso é trabalhado no dia a dia, trabalhado no comercial, quais são as vantagens que isso traz e qual é o fator principal que envolve essa mudança. Aqui está sendo apresentado na tela uma loja virtual, né? Um e-commerce no caso. Mas esse mini curso ele não serve somente para pessoas que estão trabalhando no meio de um e-commerce. Um produto em geral que seja, a gente vê que as questões tecnológicas são os fatores que mudam e fazem a transição do comercial 3.0 para o comercial 4.0. Então, para a gente entender como que isso funciona, a gente tem que entender os três pilares do comercial moderno, que é a pré-venda, a venda e pós-venda, certo? O comercial moderno é um comercial que saiu a partir do primeiro comercial, que era o comercial envolvendo o vendedor pitbull, o vendedor clássico, aquele vendedor que saía de porta a porta. Ou seja, para esse profissional, muitas vezes o que dependia, a performance do trabalho dele, estava muito mais envolvida na dedicação desse tipo de vendedor. É aquele vendedor que o quantitativo de casas que ele passava de porta a porta é que fazia a diferença em torno das vendas. Ou seja, no início da história das vendas, o vendedor passava numa residência, não fazia venda, passava na segunda, não fazia venda, passava na terceira, não fazia venda, passava na décima, conseguia realizar a venda, depois ele passava para mais uma décima, conseguia fazer outra venda, e aí ele começa a ter uma perceptibilidade que, olha, cerca de 10 casas que eu passo, eu realizo uma venda. Mas não somente isso. Ele começa a perceber que esse processo é um processo muito mais em torno de quantidade de vezes que eu tento e quantidade de vezes que eu acerto. Ou seja, nesse tipo de venda, na venda 1.0, a gente não está falando de abordagens pré-venda, venda e pós-venda. Por quê? Aqui o que é endereçado à venda é somente a venda em si. E a venda é um único processo. A gente tem outros dois pilares que nos auxiliam a ver e enxergar o valor disso. Porque a venda, como você pode ver aqui, ó, ela representa 35% da venda. E isso é interessante, porque se a gente pegar 35% de chance para venda, 35% para pré-venda e 35% para pós-venda, nós temos 105% de chance de vender alguma coisa. Ou seja, se esses três pilares forem trabalhados, a gente vai conseguir vender o produto. Beleza? Então, a gente começa com o problema que foi gerado no vendedor pitbull ou no vendedor clássico, no vendedor 1.0, que foi a questão de ficar somente voltado em torno da dedicação. A problemática é que muitas vezes o produto que um vendedor trabalha, principalmente no porta a porta, não é um produto leve. A gente tem, por exemplo, Barças, que eram vendidas antigamente, enciclopédias, e isso era muito custoso, porque o vendedor ele tinha que levar esse equipamento, né, esse produto para ser visto pelas pessoas. Imagina você carregar uma grande quantidade de livros, uma grande quantidade de material físico, né, para as pessoas poderem estar analisando e vendo como que é o produto, tocando nele, e isso acaba sendo maçante, porque por mais que você consiga, muitas vezes, passar em 10 lugares e vender uma enciclopédia ou então uma Barça, você vai começar a ver que depois que você vendeu a segunda ou a terceira, fica difícil você carregar de novo para mais 10 casas e você conseguir fazer uma venda. Aí, o comercial começou a trabalhar com algo chamado mala direta. Mala direta hoje ainda é utilizado por algumas redes, principalmente essas redes de comércio, cosméticos, e é aquela, geralmente é um panfletozinho, uma revista que aparece um cheiro do perfume, alguma coisa de amostra grátis de alguma joia,
e a pessoa ela pode fazer a listagem lá daquilo que ela quer comprar e depois a pessoa, essa mala direta, esse formulário só é entregue e o cliente recebe o produto. Ou seja, a transição da venda 1.0 para a venda 2.0 passou a entender que o esforço menor era interessante, principalmente para o vendedor que passava de porta a porta. E isso deu uma alavancada considerável de vendas na época, porque ainda não tinha o advento da questão da informática, né? A questão da TI. E os vendedores que souberam utilizar desse artifício passaram olha, eu não preciso mais ir em 100 residências para me alcançar 10 vendas. Agora eu já posso enviar para 100 residências, dessas 100 residências, as 10 que quiserem meu serviço, eu vou somente nessas 10 para estar levando meu equipamento, levando meu produto para poder fazer a venda. É lógico que isso potencializou consideravelmente a performance de venda também. Passado essa venda 2.0, a gente já chega na venda 3.0, que é a questão do advento não somente da informática, mas do modelo de 3 pilares. Porque esse modelo de 3 pilares aqui, ele é um modelo que foi adotado a partir do 3.0. O 3.0 já começou a informática básica ou informatização essencial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje no mercado, 50% mais ou menos das profissões, elas precisam no mínimo do pacote Office. O pacote Office, como a maioria das pessoas deve saber, é o pacote do Word, Excel, PowerPoint, ou similares, né? Que tem o Calc, o Reader, o Calc e o Impress. Os profissionais, muitas vezes, que trabalham com vendas, eles não dominam essas ferramentas, e são ferramentas que são essenciais para você está fazendo uma lista de onde você tem que vender, você está organizando as questões de planilhas de comissão para você poder enxergar como que está sendo o seu retorno real em relação às suas vendas e também as apresentações de PowerPoint, porque as apresentações de PowerPoint muitas vezes são utilizadas até hoje, inclusive, por muita gente que quer divulgar um produto. É muito diferente você colocar e inserir um conteúdo em torno da sua venda. Ou seja, muita gente que trabalha com Boticário hoje, que trabalha com Biostratos, que trabalha com Natura, que trabalha com Avon, dificilmente essas pessoas ficam sem um material para poder enviar via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, via Twitter ou qualquer rede social que seja. Por quê? Porque é o advento tecnológico também facilitando a venda. Então, do 1.0 saiu para mala direta no 2.0 e depois passou a ser o conteúdo digital e o recurso mínimo da informática ali para estar potencializando as vendas, certo? E aí a gente chega então na diferença em relação às vendas 4.0. Porque as vendas 4.0 elas potencializaram não somente as vendas mais informatizadas ainda, que é um tópico um pouco para frente que vai ser explicado. Elas passaram a melhorar também o processo de venda em torno do presencial. Ou seja, os vendedores começaram a perceber que durante o processo de venda, a linguagem corporal era algo que fazia diferença, tanto para a apresentação do vendedor, quanto também para a identificação do comportamental do cliente em torno daquilo que ele quer ou não comprar. Ou seja, você, como vendedor, ao meu ver, tem que entender que o vendedor inteligente, ou o vendedor que é aquele vendedor que quer chegar no nível gerencial, ele não tem como fazer isso se ele não se dedicar em certos estudos relacionados com a venda, fazer cursos de diversas naturezas e também ser altamente organizado e saber lidar com as informações que ele está trabalhando, com o produto que ele está trabalhando. Portanto, a linguagem corporal é um dos tipos de estudos que eu considero extremamente importantes, tanto para trabalhar a oratória que você trabalha, tanto para trabalhar com a forma que o seu corpo se comporta numa apresentação, para você entender o valor de um aperto de mão com firmeza, para você entender o que é um olhar desviado, para você entender o que é uma inclinação corporal que não tem que você precisa mudar o panorama para você realizar o fechamento, certo? Portanto, esse livro de Peter Whale,
ele é uma didática bem, é uma literatura bem antiga, mas ela tem uma demonstração bem simples, ilustrativa até, de como é que a gente consegue identificar certos posicionamentos, né? O que é uma repulsa e o que é um interesse em torno de algum tipo de produto. Então a gente tem aqui um homem e uma senhora trazendo um bolo e a recusa de um cidadão. E aqui nós temos outra mulher trazendo o mesmo bolo e nós temos o interesse desse cidadão e como que o corpo da pessoa se comporta. Em relação ao produto, é a mesma coisa. Obviamente que aqui o contexto está girando em torno dos dois exemplos. Não precisava necessariamente, ser mulheres diferentes, mas em relação ao que? Ao que o corpo nosso diz e que a gente não fala, em palavras, certo? Não envolve a fonética, mas envolve a postura com que você tem, a postura com que o seu cliente está vendo o seu produto. Porque você vai trabalhar com objeções, você vai trabalhar com abordagem, você vai trabalhar com o mau humor, você vai trabalhar com a calmaria, você vai trabalhar com o nervosismo, você vai trabalhar com a pressa, você vai trabalhar com diversos padrões comportamentais enquanto você estiver vendendo o seu produto. Tem alguns vendedores, que geralmente são os vendedores mais antigos, que eles levam muito em consideração a venda agressiva. Ou seja, a venda agressiva é aquela venda onde você explora de fatores que são até meio cruéis, vamos assim dizer, para que você possa vender. O mercado de vendedores, o mercado de comercial, é um mercado que você está representando alguém, você está mostrando qual é a atitude de uma empresa, você está mostrando o que é o produto de uma empresa. Então, muitas vezes, essa questão de vender agressivamente não é algo que muitos vendedores levam à risca. A gente sabe que tem comissões, que tem briga por um resultado maior, que tem pessoas que dão uma tapeada, entre aspas, vamos assim dizer, em outro vendedor para poder adquirir a comissão. A gente sabe que acontece de tudo para se ganhar o produto, para ganhar a vendas, ganhar a comissão. Mas a gente tem que ter ética, ao meu ver. Isso é particular, obviamente, não no sentido da ética, mas eu estou falando no sentido de o nível de agressividade que você deve ter nas suas vendas. Porque se alguém chega para mim e fala bem assim, olha, eu trabalho com câmeras de segurança e o cliente, por algum motivo, ele fala assim, olha, eu não tenho interesse. Eu falo assim, poxa, é uma pena, porque o seu vizinho aqui ele foi assaltado 2 vezes ontem. Isso é ser agressivo, isso é agir em torno do medo do seu cliente para comprar o seu produto. Então, isso é uma ética relativa, vamos assim dizer. Você tem direito de vender seu produto? Tem direito de vender seu produto, mas tomar cuidado para não extrapolar as coisas, para você não queimar uma venda ou para você gerar uma situação desagradável. E a gente não trabalha com venda profissional em torno de empurrar o produto para o nosso cliente. Porque essa é a diferença da venda 3.0 para a venda 4.0. A venda 4.0 é praticamente um mimar em torno do cliente para vender para ele, ver todo o interesse dele primeiro em torno de comprar, para depois chegar lá e praticamente realizar o fechamento, certo? Então, a gente já viu aqui as diferenças, Vendedor 1.0, vendedor agressivo, pitbull, porta a porta. Vendedor 2.0, mala direta, entrega de conteúdo inicial, primitivo, panfleto, para preenchimento de formulário para posteriormente realizar a venda. Comercial 3.0 já passou a se dar valor em questões de profundidade em relação ao processo de venda e também os outros processos dos outros 2 pilares, do pós-vendas e pré-venda. Inicialmente, uma dica que eu dou é identificar e perceber as questões de linguagem corporal ou PNL e ter leituras em torno disso. Legal? Então vamos lá então. Chegamos então na separação dos pilares de pré-venda, venda e pós-venda. Nos pilares de pré-venda a gente tem uma fase que é de levantamento de informações que vão nos ajudar em um processo importante chamado prospecção. Prospecção é o quê? Prospecção é todo o estudo e análise que você faz anteriormente à venda e que te dão todo o suporte na hora de realizar a venda.
que isso quer dizer? Todas as informações que você tem do cliente ou a respeito do seu produto são coisas que vão te ajudar no processo de venda, porque você vai chegar com muito mais convicção em torno do que você está trabalhando, com muito mais segurança. Se você já sabe o nome do diretor ou dono de uma empresa, é muito mais fácil você chegar lá e perguntar: olha, o senhor Joaquim se encontra presente? Isso é bem diferente de chegar em um estabelecimento e perguntar: o dono se encontra? Qual o nome do dono? Se você fez essa pesquisa preliminar, você já está trabalhando com a prospecção bem elaborada. Ou seja, a primeira coisa do processo de pré-venda é o levantamento de informações. No caso aqui de um e-commerce, nós temos uma loja aqui, né? Essa loja virtual foi uma loja virtual que eu montei aqui apenas para exemplificar o processo comercial. E a gente tem o que? A gente tem que o usuário ele preenche um cadastro, certo? A gente tem uma conta aqui, vamos falar que o cliente faz um registro aqui no site para poder realizar a compra. No momento que o cliente faz o registro da compra, para fazer, perdão, na hora que ele faz o cadastro dele para realizar a compra, o que a gente tem é o quê? A gente tem informação do nome dele, a gente tem informação do segundo nome, a gente tem informação do e-mail, a gente tem informação do telefone de contato dele, a gente tem informação do endereço dele, a gente tem informação da empresa que ele trabalha, a gente tem informação da cidade, se ele mora em um apartamento, se ele mora em uma casa, a gente tem o CEP dele, a gente tem a nacionalidade dele, o estado que ele mora, a gente tem o método de pagamento que ele vai trabalhar, a gente tem o histórico de comentários, as transações que foram realizadas e planos de compensação e localização do IP que ele acessou. Tudo isso aqui são informações e levantamentos de informações que, quanto mais você tiver do seu cliente, muda a perspectiva da sua venda. Por quê? Se você tem um nome do seu cliente, você já trata ele diretamente pelo nome dele. Você não tem que muitas vezes falar sequer com um auxiliar administrativo ou então outra pessoa em torno da empresa para poder conversar, porque se alguém chega dentro de uma empresa e já fala o nome do dono, é porque provavelmente ele já conhece o nome do dono. Embora isso possa não ser verdade, é algo que traz outro patamar de credibilidade quando você está falando de alguém que vai gastar, né? Vai colocar dinheiro em torno do seu produto. Ter o sobrenome é algo que vale a pena? É algo que vale a pena. Você chega muitas vezes em um cliente que tem o nome de outro cliente e você saber diferenciar os dois é algo mínimo, certo? E-mail. E-mail são muito utilizados para as campanhas de e-mail marketing, ou seja, não somente o WhatsApp, Instagram, redes sociais são utilizadas para se comunicar com o cliente. Muitas vezes a gente mandar um e-mail, principalmente um e-mail bonito, com um design, é algo que a gente está aumentando as probabilidades de vender um produto. Todo mundo já recebeu um e-mail de alguma empresa, alguma loja vendendo algum tipo de produto, e interessou por aquele e-mail e comprou a partir daquele e-mail. Isso é o início de uma captação, certo? Tem um outro curso de marketing aí que é o marketing digital. Eu vou deixar o link para você, se você tiver interesse, dar uma estudada a fundo. Mas as ferramentas de marketing digital elas nos auxiliam a estar realizando vendas com muito mais facilidade. Dentre essas ferramentas a gente destaca muito a questão do e-mail, certo? Telefone também, como eu já disse, já dá para a gente entrar em contato diretamente. Call center até hoje é algo que não entrou em desuso e dificilmente vai entrar. Você tem a oportunidade de falar com uma pessoa, é muito diferente de você mandar uma mensagem. Você pode mandar uma mensagem via WhatsApp e observar questões de não entrar em contato via horários diferentes, né? Horários errados, horários incômodos. Então você não deve mandar e-mail para alguém de madrugada nem ligar para a pessoa de madrugada, certo? Além dessas informações, você ter as informações de endereço, elas ajudam não somente para as empresas trabalharem em torno de uma logística muito mais econômica e muito mais organizada, mas para você também, se você estiver trabalhando com porta a porta. Se você já sabe uma rota melhor para você estar trabalhando, você economiza já uma viagem, você já economiza gasolina, você já economiza sola de sapato e bem como outros fatores, certo? Você saber qual que é o endereço de uma pessoa, se é um apartamento,
se é uma determinada cidade e você consegue realizar uma pesquisa operacional, ou seja, se isso aqui está numa tabela do Excel e você consegue separar lá todas as pessoas que moram naquele endereço, você vai ver que você tem oportunidades inimagináveis quando você começa a usar a inteligência para poder realizar as vendas. Deixa eu te dar uma exemplificação. Existem algumas empresas que trabalham com limpeza de estofados, limpeza a seco, tem empresas que trabalham com detetização, e todos esses serviços são serviços ofertados por apartamentos, geralmente nas capitais. E você tem uma margem de lucro quando você chega até a residência e realiza, obviamente, o trabalho. Algumas empresas, se você sair do local, deslocar para outro lugar e realizar a aplicação em um apartamento só, você talvez não tenha lucro. Por quê? Porque você já vai estar gastando com o deslocamento e com o produto que você está trabalhando, certo? Agora, se você consegue identificar e catalogar 80 apartamentos, como é o caso de muitos prédios que existem em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, você já passa a trabalhar com uma única visita, podendo passar em 80 apartamentos, provavelmente encontrando cerca de 50 pessoas desses 80 apartamentos e trabalhando em torno de fechar a venda em 40 e multiplicar esse 40 vezes o valor do produto ali e já economizou o frete, já ganhou o valor do frete 38 vezes, né, o valor do produto, o valor da venda, o valor do serviço ali, tudo porque você pensou de forma diferente em torno da abordagem, beleza? Então, a diferença do profissional comercial 4.0, eu posso dizer que não é nem necessariamente a questão do entendimento da TI tecnológica, é entendimento do raciocínio e de como utilizar a inteligência para trabalhar direito com as objeções que devem ser contornadas, né? Ou seja, objeções são as repulsas, o que aquele cliente não quer, o que aquele cliente não gosta. Trabalhar com as informações, todas as informações possíveis que você puder trabalhar e ter um pensamento diferenciado de entender em que cada informação dessa aqui muda o meu processo de venda. Esse sistema aqui é um sistema chamado CRM, Consumer Relationship Management, sistema de relacionamento com o cliente, porque é realmente a gente mudar o relacionamento com o nosso cliente a partir do momento que a gente tem informações para trabalhar e fazer isso, beleza? Método de pagamento, isso aqui é o básico, é comum você chegar para alguém e falar assim, olha, você deseja comprar o produto? Óbvio que nenhum vendedor fala isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Jean, estou trabalhando aqui com uma excelente oferta de um curso de inglês e gostaria de saber sua opinião a respeito, se tem alguém aí na sua residência que está em idade acadêmica, que está estudando, que está na educação infantil, primária, que você já está pensando numa carreira mais promissora por causa do inglês ou por causa da informática. Tá vendo? Você já tem um outro tipo de abordagem, mas vamos para o pagamento. Falou, olha, eu tenho interesse, né? Eu tenho interesse. Legal, mas eu não tenho dinheiro. Você aceita cartão de crédito? Se você sabe o método de pagamento do cliente, você já chega com o método de pagamento, você já fez a venda, beleza? Agora, voltando esse raciocínio dessa venda aí, ó, primeira coisa, script, essa é a parte de venda, né? Abordagem, bom dia, boa tarde, boa noite. Script é um script, beleza. É o que? Eu vou chegar, eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, educação formal, obviamente, né? A boa dicção, a boa oratória, que isso é o básico, o mínimo, e fazer a introdução. Porque isso aqui é bom a redação. No script é introdução, título, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. O título não, né? Introdução, bom dia, boa tarde, boa noite. Inicialização, ou então abertura, né? Introdução. Estou trabalhando com... Meu nome é Jean, outra apresentação, né? Meu nome é Jean, trabalho com vendas. Estou aqui com excelente oferta de um produto. Olha, você chamou uma call to action, ou seja, estamos tendo uma chamada para ação. Agora, se eu sei que esse cliente já possui alguém em idade acadêmica dentro da residência, eu aumento minha chance de vender curso de inglês ou não? Aumento. Se eu chego e falo isso, mesmo sabendo,
É claro que a pessoa vai falar, olha, tem uma pessoa aqui que realmente está em idade acadêmica. O cliente muitas vezes, obviamente que a gente tem que ter ética para fazer esse levantamento de informações, o cliente muitas vezes não sabe que a gente sabe alguma coisa do cliente. Porque aqui o comercial é comercial diferenciado, pessoa que sabe o que está fazendo, certo? Então, vamos lá. Olha, vantagens do produto, algo que vai estar potencializando sua vida acadêmica, sua chance profissional, algo que vale a pena para o seu filho. Olha que ferida curada, seu filho já está pensando na carreira lá na frente, está em idade, né, de escolar, educação básica, fundamental, já está saindo do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano já com inglês. Isso aumentar as chances profissionais em uma quantidade absurda, certo? E aí o cliente pode, obviamente, ter algum tipo de objeção, que você já vai ter a noção, né, do corpo da pessoa, de como que ele está se comportando, já vai entender que, olha, o cliente não quer comprar porque não tem um meio de pagamento. Isso é o quê? Isso já é a gente pegar uma venda que a gente não concretizou e a gente coletar essas informações e colocar elas lá na frente para que isso não aconteça futuramente. O que é isso? Você imagina que você tem um comentário no processo de venda física ou online de alguém dizendo: comprei o equipamento de um determinado fabricante e a bateria durou pouco tempo. Ou seja, isso aqui é algo ruim? Isso é relativo. Se esse cliente está falando que a bateria durou pouco tempo, ele é o primeiro cliente que eu posso vender um power bank, para vender algum carregador de bateria, para mim já pensar num outro cabo subsalente, para mim já ter outro tipo de venda em torno desse cliente, por causa do comentário dele. Então a crítica e os comentários utilizados nos e-commerces grandes, eles são utilizados por analistas de dados para verificar essas informações e mandar as sugestões logo na sequência. Assim como o e-mail também. A partir do momento que o cliente se interessa por algum produto, algum e-mail, ele recebe, obviamente, uma ramificação daquele produto que ele buscou e procurou. Porque aí eu já não estou levando o meu cliente para ver outros produtos e perder mais o tempo dele e diminuir a minha chance de venda. Portanto, a inteligência da gerência comercial é que é a chave do sucesso. Porque quanto mais organizado e quanto mais bem trabalhado tiver a organização de um gerente comercial, em torno dos vendedores, em torno das comissões, em torno dos produtos que estão sendo vendidos, em torno do produto que tem que vender mais, o que é o ABC do comércio, né? ABC comercial, ó. ABC comercial, que é regra ABC comercial. Vamos lá. O ABC comercial, ó, o conjunto A detém 80% do faturamento e representa 20% dos produtos. O B detém 15% do faturamento e representam 30% dos produtos. E C detém 5% do faturamento e representa 50% dos produtos. Ou seja, o comercial, o trabalho do comercial, a função do comercial é ir até o cliente, abordar ele e realizar uma venda, ou recepcionar um cliente, identificar quais são os valores a serem entregues para ele e realizar a venda. Mas é outro patamar o comercial que entende de quê? Entende das vendas. Olha, e aí? Quais foram os produtos que foram vendidos? Quais são os produtos que estão no eixo A aqui, ó? Quais são os produtos que mais vendem, que o pessoal tem mais interesse? Qual que é o produto aqui que tem menos faturamento? A partir do momento que você entende fundamentos básicos, PEPs e WEPs, fundamentos básicos de controle de estoque, como por exemplo o PEPs e WEPs, que são métodos de gestão de estoque, né? O PEPs é o primeiro que entra, o primeiro que sai. O WEPs é o último que entra, o primeiro que sai. Ou seja, você trabalha com venda? Beleza, a sua função é vender? É vender. Você não tem obrigação, entre aspas, né, de trabalhar em torno do estoque, ou seja, o seu negócio não é almoxarifado. Você não tem que trabalhar com um grid de vendas, de prateleira. Mas se você se interessa, estuda sobre a empresa e sabe como que o estoque trabalha e como que o estoque funciona, qual que é o produto que chega mais rápido na casa do cliente? Qual que é o último produto que chegou? Isso é o quê? Isso é novidade. Isso é inovação.
Tem gente que não se interessa por produto antigo. Agora, chegou um vinho aqui, que esse vinho, esse whisky aqui, ele já está aqui há muito tempo. E esse é um vinho artesanal, esse é um whisky artesanal. Então, se esse item está em estoque aqui, quanto mais tempo ele está em estoque, mais valioso ele é. Então, a regra do PEPs UEPs aqui, ela é relativa em relação ao produto que você está trabalhando. E se você é um comercial qualificado, você vai se interessar pela empresa e com o que ela trabalha além da venda. Beleza? Isso é ter diferencial. Outra coisa, verificar qual foi o histórico desse cliente. Esse cliente fez algum tipo de venda já na minha empresa? Porque se você descarta o seu cliente para o processo de pós-venda, que é o último processo aqui, o que é o processo de pós-venda? Olha, o cliente já veio, ele já comprou, ele comprou o quê? Ele comprou 50 unidades de capinha de telefone. Olha, vamos parar para pensar um pouco. Esse cliente eu já vendi para ele. Eu vou descartar esse cliente e vender para outro? Será que quem comprou 50 capinhas de telefone também precisa de 50 baterias para reposição? Porque trabalha com a manutenção de telefone? Será que uma pessoa que compra uma unidade com uma quantidade maior de determinado produto, ela não tem uma necessidade específica diferente de venda? Isso também é prospecção. É o quê? É eu já saber qual que é o histórico do cliente para na hora que eu chegar para ele, bom dia, seu Joaquim, tudo bem? Olha, você comprou 50 unidades de capinha na nossa empresa. Eu acho que está na hora de você aproveitar e fazer um combo numa promoção, cara. Porque todo mundo que está comprando capinha não sai da loja sem película. Vendeu. É fácil você vender quando você sabe do contexto. É difícil você vender quando você só tem determinação, um sonho e fome de vender e está precisando de fazer sua comissão. Agora, quando você tem tranquilidade ou quando você também pode ser agressivo, vamos assim dizer, em torno da venda, isso depende de quê? Da empatia, né? A empatia também é outra coisa importante no processo de venda. Uma coisa é eu chegar para o meu cliente estreitado numa rede, eu chegar para ele e falar assim, bom dia, Joaquim, vamos comprar aí umas capas de telefone, umas películas? Outra coisa é, o cliente está numa rede, ele está descansando. Bom dia, seu Joaquim, como é que estão as coisas? O dia hoje está maravilhoso. O dia excelente para a gente fazer algumas compras novas para dar uma renovada no seu estoque e trabalhar melhor o seu processo de venda aí, porque com certeza, eu acho que com a ideia que eu estou aqui hoje, seu Joaquim, vai sair 50 clientes da sua loja já com uma capinha no telefone, você está vendendo 2 coelhos com uma cajadada só. Isso é o quê? O fluxo oratório que eu estou utilizando aqui é um fluxo oratório que é condizente com o cliente que eu estou atendendo. Agora, se você chegou numa loja de capinha de telefone, de camelô, vamos assim dizer, uma pessoa que está na rua, que ela está no rush, ela está com o cliente comprando e vendendo capinha a todo momento, você não pode gastar tempo desse cliente, ele não vai poder parar para te atender e deixar e sacrificar o dinheiro dele para fazer sua comprar com você. Você já tem que chegar e falar, ô Joaquim, vamos lá, e aí? Vendeu 50 capinha? Ó, tá na hora, e aí? Mais 50 película? O momento é esse, você já tem 50 pessoas daqui uma hora aqui na sua porta, pedindo para você, não sei nem se vai dar tempo de chegar. Vendeu. Vender é a arte de se entender. A partir do momento que você entende que você como vendedor, você não somente aborda o cliente, você não somente tem um script, mas você está ouvindo o que ele está falando, você está perguntando e descobrindo mais sobre esse cliente, e esse cliente está interagindo mais com você, ou esse cliente está efetivamente indo para a ação, realizando a compra, realizando, né, a renovação, você já entendeu boa parte do processo de venda. Por que a gente precisa de informações para chegar bem amparado? Por que a gente precisa de informações para a gente fazer pós-vendas qualificadas? Então, olha, pré-venda, levantamento de informações, pegar todas as informações possíveis. Pré-aquisição, ou seja, vai lançar alguma coisa, anuncia antes. Se você já fez a cartela de clientes, muitas vezes um vendedor chega para trabalhar e a empresa ela pergunta, você já tem uma carteira de clientes? Ué, se você já trabalhou com venda de uma forma organizada, você já tem uma carteira de clientes.
né? Olha a diferença. Organização das informações, você tem um sistema, você sabe trabalhar com CRM, você sabe trabalhar com uma estratégia de resource planning, uma cadeia de suprimento, uma logística de estoque. Se bobear, dependendo, você sai até das vendas e vai mexer com outro setor, porque você vê que, olha, tem mais coisa aqui que pode gerar um retorno legal, certo? A pesquisa do consumidor, ó. Pesquisa do consumidor é o quê? É você coletar informações e a forma que você coleta. É considerável a quantidade de empresas que não trabalham com pilar essencial de venda. De essencial de venda não, operacional. Que é a ordem de serviço. De venda também, mas é a ordem de serviço. Quando um equipamento chega para uma manutenção, muitas vezes o cliente chega com o equipamento e esse equipamento está com alguma avaria. Ou seja, ele está danificado. E aí se o técnico ou quem fez a abordagem não anotou essa informação, levou o equipamento para dentro e o equipamento foi consertado dentro daquilo que se julgava estragado e foi devolvido, e aí foi devolvido com a avaria, o cliente na mesma hora ele vira e fala, olha, meu equipamento voltou estragado, ele não veio estragado para cá. E aí, você fez ordem de serviço? Se você não fez ordem de serviço, honestamente, sem ordem de serviço, não dá nem para voltar para o comercial 1.0. Ordem de serviço é o básico, é o mínimo mesmo. E não tem como um comércio sobreviver, muitas vezes, sem uma ordem de serviço. Então, a pesquisa começa na ordem de serviço. Foi a primeira vez que o cliente está comprando na sua empresa? Olha, é a primeira vez que você está comprando? Por gentileza, vamos fazer um cadastro, seu telefone, seu e-mail, sua data de nascimento. Vou mandar um presente para o cliente no dia do aniversário dele? Isso é comercial inteligente. Vamos trabalhar em cima da sazonalidade? Você sabe se o seu cliente é uma senhora, se é uma mãe? Será que se mandar para ela, no dia das mães, uma promoção de um relógio bacana, show de bola, feminino, todo bem borrachado, nossa, será que vende a mais? É claro que vende a mais. Qualquer informação bem trabalhada, você vende a mais. Então, pesquisa de consumo do consumidor é em relação, olha, qual que é o comportamento desse cliente aqui? Ele é mais impulsivo? Ele é um cliente que pesquisa mais? Ele é um cliente que quer mais espaço? Seja mais analítico, que você vai aumentar as suas vendas, beleza? E múltiplos canais de aquisição, ou seja, você está adquirindo cliente do Instagram, do Twitter, do WhatsApp, qualquer meio que você, que você consiga organizar e ter múltiplos canais para poder captar esse cliente, certo? Houve uma oportunidade de trabalhar com vendas uma época que eu fiquei impressionado com o tipo de situação que aconteceu. Essa situação foi a seguinte: a empresa ela falou que a gente poderia, a equipe de vendas, de vendedores na época, poderia utilizar qualquer tipo de recurso para poder vender. E aí sugeriu para toda a equipe, que a equipe entrasse na sala de produção, de informática, para poder produzir qualquer material para poder vender. Olha, com toda sinceridade, mais de 50% da sala, não vou falar qual que é o número, mais de 50% do grupo não tinha domínio do pacote Office. Isso é muito complicado. A gente tem pessoas que vendem Mary Kay, a gente tem pessoas que vendem Avon, a gente tem pessoas que vendem tudo quanto é tipo de produto, que vende Joanese, de cosmético, que já trabalham com público que gasta bem, muito mais caro com os cosméticos ali. A gente tem pessoal que vende Dior, pessoal que vende... Enfim, esse mercado de cosmético, para quem sabe vender, é fantástico. Mas aí é que você vê a diferença. A diferença daquela pessoa que vende, como a gente fala no Brasil, para comadre, para compadre, para comadre, que vende para vizinha, e para quem vende para larga escala. Por quê? Porque sabe trabalhar de forma organizada. Então você não vai ver o Mary Kay com o carro, que é a premiação máxima da Mary Kay, você não vai ver isso naquele cliente que não está trabalhando dessa forma, entendeu? Você não vai ver um vendedor da Joanese que está trabalhando com condomínio, alto padrão, que trabalha com Carmen Stephens, que trabalha com qualquer tipo de alto padrão, de luxo, vamos assim dizer, em torno do mundo feminino, em torno do mundo de beleza, dificilmente vai estar trabalhando com
olha, só estou vendendo para minha vizinha, só estou vendendo para minha prima, para um familiar. Isso não é cliente real. É cliente, vende, claro, mas se você não souber trabalhar de forma profissional em torno de clientes reais, dificilmente você vai ter sucesso. Me perdoe a sinceridade, mas é assim que funciona mesmo. Se você quiser ter vendas, você precisa saber organizar as coisas, fazer uma pré-venda qualificada e no processo de venda, dominar o script de venda, desfrute da prospecção, ou seja, desfrute das ideias e informações que você pegou no início, desfrute de todas essas informações, esses aparatos aqui que foram coletados. Pegou o IP do usuário, pegou a localização da pessoa, você já manda um e-mail com o sotaque daquela região que ele trabalha. Oxente, Maninha, Uai, Minas Gerais. É claro que se eu mandar um e-mail com Uai para um mineiro eu vou vender mais. É claro que se eu mandar um tchê para um gaúcho eu vou vender mais. Isso é intimidade, isso é proximidade com o cliente. Isso é diferencial, beleza? Vamos lá então. Conforto na venda. Conforto na venda é o quê? Convicção, entendimento total do produto que você está trabalhando, a questão da postura, da programação neurolinguística ali, ou seja, você está confortável porque você entendeu que aquilo ali é uma dinâmica, né? Você está lidando com o cliente está lidando com você, o produto está lá, e a única coisa que tem que acontecer é que é uma proximidade, uma quebrada de gelo, uma intimidade, uma confiança, um aperto de mão, uma efetuação de compra, uma call to action, né? Uma chamada para atividade, vender o produto. Legal. Conforto na venda é o quê? Fez pré-venda bem feito, você já vai 30%, 35% muito mais seguro. Chegou na venda com 35%, você já está seguro também. Pós-venda, já vendeu para o cliente, já entrou em contato com ele lá porque já tem um contato, você só tem que fazer a visita, o cliente já quer, você já sabe o que ele quer, você tem um histórico dele. É diferente, beleza? Final do funil. Final do funil é o quê? Final do funil é o call to action. Call to action é aquela frase de efeito. Se você tem sistemas elaborados, como esse aqui, por exemplo, o cliente ele chegou através de alguma rede, essa rede depois ele clicou no produto, depois que ele clicou no produto, ele entrou na página, ele pode ter desistido ou não, ele pode voltar, ele pode depois se interessar por outro produto, ele pode aumentar o quantitativo de venda, ele pode adicionar para o carrinho, ele pode passar tempo lendo a descrição, ele pode fazer muita coisa. Mas o que interessa muitas vezes é o quê? Olha, ele clicou no botão de adicionar o carrinho, ele foi para o carrinho, na hora que ele foi para o carrinho, ele vai efetuar a compra, ainda falta aqui fazer o checkout e esse momento aqui, ó, é o momento do final do funil. Ou seja, o cliente ele passou por uma, duas, três, quatro páginas. Ele passou por diversos locais antes de chegar naquele momento lá de, olha, agora eu vou comprar mesmo. Que é o quê? O momento que eu vou passar o meu cartão de crédito, que eu vou efetuar a minha compra. Beleza? Então a gente tem que trabalhar em torno, isso é muitas vezes uma tarefa das pessoas que trabalham com marketing, são pessoas que trabalham com outro tipo de serviço. Mas você tem que entender o que é o funil. Né? O funil é essa parte de um grande quantitativo de pessoas que é captado pela empresa, seja através de e-mail, telefone, nome, endereço, WhatsApp, contatos, e como que isso vai afunilando até chegar no final do funil, que é aquela hora de vou pagar, é agora que eu quero, comprei, pronto, acabou, a venda foi fechada. Cliente falar que vai comprar depois é venda que não foi feita. Isso é clássico do comercial. Olha, vou comprar? Vai comprar? Legal. Não vai comprar nada. Se você não fecha o cliente na hora, se você não fez a prospecção, se você não sabe como é que ele vai pagar, se você não fez a pesquisa operacional da coisa, dificilmente você vai fazer a venda para o cliente. Ele falar que vai comprar depois, beleza, tem muitos que vão comprar, aí você vai ter percentual de perda, sim, beleza? Outra coisa legal, uma lembrança de venda, de uma época que eu trabalhei com vendas, era antigamente. A gente trabalhava com venda e tinha que preencher um formulário. Esse formulário é um formulário que tinha as letras muito miúdas para a gente poder preencher, uma difícil leitura.
e na época vendia linhas de telefone. Então acontecia muito o quê? A gente chegava para o cliente, fazia uma ótima abordagem, explicava, olha, eu estou trabalhando com Comodata aqui, né? Estou trabalhando com alguns equipamentos que eu deixo com o cliente aqui, o cliente paga ele parcelado, uma excelente possibilidade aí para você estar utilizando um aparato tecnológico para fazer ligação, entrar em contato com o seu cliente. E você tem interesse? Tem interesse. Beleza, legal, eu preenchi uma ficha enorme lá. E essa ficha, depois que eu preenchi essa ficha, eu chegava no final do mês, eu levava essas fichas todas para lá para poder essas fichas serem levadas para aprovação. Ou seja, se esse processo da aprovação tivesse sido feito na hora da venda, eu já tinha dispensado um monte de trabalho operacional ali em torno das pessoas que vão ler as fichas, as pessoas que vão colocar as fichas e fazer a verificação. Não é que a gente está tirando o trabalho de outras pessoas, é que isso é questão de organização e eu tenho mais trabalho por não ser organizado. Ou seja, moral da história, muitas dessas fichas, de 50 fichas, 100 fichas, você pode colocar ali que apenas 40, 50% eram as fichas que de fato dava para vender, porque não havia nenhuma restrição no CNPJ, porque a leitura da ficha foi feita com qualidade. Muitas vezes a gente não tem uma letra bonita, infelizmente. A minha letra até que não é feia, mas muitas vezes você está lá com uma prancheta preenchendo aquilo num dia de chuva e cai água e borra o formulário e a caneta acaba tinta e você está apressado, o cliente está precisando fazer outra coisa, você tem que anotar rápido. Isso não dá certo. Se você puder trabalhar com um formulário eletrônico e trabalhar com um tablet e anotar as informações na hora do processo da venda para fazer essa verificação, você já está levando a outro patamar ao processo de venda. Beleza? Legal. Aí a gente passa depois para o pós-venda, que é o engajamento do pós-venda, o status do pós-venda e a política de continuidade. O que é isso? O engajamento é aquela empresa que ela nunca liga para o cliente e nunca vai vender para ele de novo, a não ser que leva outro vendedor na porta da casa dele. O que isso quer dizer? O engajamento do pós-venda é algo que, para ser sincero, eu acho que pouquíssimas empresas fazem. Você já viu uma operadora mandar uma mensagem para você falando bem assim: parabéns, seu Joaquim, hoje é o seu aniversário e a nossa empresa gostaria de te premiar com 100 megabytes de internet. Olha, a maioria dos pacotes de internet disponível hoje para telefone são pacotes de 15, 20, 30, 40, 50 gigabytes. Ou seja, 100 megabytes, honestamente, não dá nem uns meia hora de WhatsApp, dependendo da quantidade de conteúdo que a pessoa está utilizando. Só que é o seguinte, a empresa lembrou do cliente. Isso é diferencial. Então, engajar o cliente, muitas vezes, é sobre a estratégia que a empresa utiliza para, olha, manda um presente no aniversário, manda um cartão de Páscoa, manda um cartãozinho na época de Réveillon, de virada de ano. Virada de ano, é virada de venda. Você tem que aproveitar isso. Agora chega dezembro, o pessoal já tem muito vendedor que fala: cara, eu não quero trabalhar porque dezembro eu estou de férias. Cara, mas que erro gravíssimo. Você está chegando em dezembro, é o momento agora de renovar, é o momento que você tem que engajar o seu cliente, é o momento que você tem que estar trabalhando junto com ele. Empresas comerciais sérias e potenciais, você pode ter certeza que está trabalhando o tempo inteiro em torno de engajamento com o usuário, com o cliente. A todo momento entrando em contato, sem encher o saco, obviamente, sem incomodar, né? E fazendo tudo quanto é tipo de mimo para o cliente continuar e renovar aquilo ali. Você tem planos mensais, você tem planos anuais, você tem planos que devem ser renovados. Se você não entra na época certa, o que aparece é o quê? É outra empresa de telefonia chegando lá para trocar. Eu vou fazer uma portabilidade? Ué, se você não está trabalhando com o seu cliente, outra empresa vai estar trabalhando. Certo? A gente tem que trabalhar no engajamento. Status de pós-venda. E aí? Quais são as operações que foram realizadas? A venda foi feita, o cliente contratou um plano de 1 ano. Você está ligando para ele no 11º mês para poder ofertar a renovação? E isso é diferencial. Então, qual que é a condição do pós-venda? Quem foi o vendedor que vendeu? Que dia que ele vendeu? Quais as condições que ele vendeu?
Olha a efetividade do sucesso que aconteceu aqui, que você está trabalhando aqui outro tipo de status, certo? Política de continuidade. Você não pode perder o cliente. Isso aqui se chama marketing de retenção. A gente tem uma quantidade considerável de vendedores que perdem vendas porque eles simplesmente esquecem do cliente depois que ele realiza a venda. Isso não deve acontecer. Comercial de afiliados. O que é isso? Seu cliente está lá, ele chegou para você e falou, olha, bom dia, eu cheguei, né, Joaquim, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jean, eu trabalho com produção de sites. Esses sites aqui hoje estão sendo ofertados aqui, sites de institucional, né, modelo institucional, com 5 páginas, páginas de contato sobre a empresa, meio de pagamento também, uma página inicial com banner, com foto, com descrição, um carrossel, um vídeo também que pode ser colocado em alta qualidade lá na página inicial, sai por R$2.000. R$2.000, o profissional de desenvolvimento vai vir aqui, vai conversar com você, vai levantar os requisitos, ver o que você quer que coloque mais, mas custa R$2.000, Joaquim, vamos fechar? Fechado, legal. Bacana, senhor Joaquim, agora a empresa possui, né, uma apresentação diferenciada, coisa que menos de 10% das empresas do mercado possuem. Geralmente você está em um grupo seleto de pessoas. Muito obrigado, né, pela compra. Mas, senhor Joaquim, eu gostaria de dizer para você uma coisa aqui, que agora que você comprou o produto, que você entrou na rede, né, na rede mundial de computadores, você entrou também na nossa rede, cara. Você também entrou para a família da nossa empresa. Então, na nossa empresa aqui, a gente trata de uma forma diferente o familiar. E se você chamar ou então indicar outro cliente e esse cliente efetuar a compra, 20% do valor que ele efetuar ali é voltado para você. Isso é parceria, isso é afiliados. O cliente já passa a entender que, olha, eu comprei um produto de R$2.000, eu investi R$2.000, se eu chamar alguém para fazer essa mesma coisa, ele vai pagar R$1.600 e eu vou economizar aqui R$400 nas minhas despesas. Eu posso ter até um outro produto, isso é uma renda extra, cara. Isso é sensacional. É claro que vale a pena. Vale a pena porque, olha, a pessoa já entende o processo, ela está indicando, ela já está trazendo a credibilidade dela para o próximo cliente. É óbvio que a gente tem aumentando a chance de vender, a partir do momento que a gente sabe trabalhar com afiliados, beleza? Surpresa do brinde. Olha, tem muitos supermercados que, honestamente, você realiza uma compra no supermercado de R$10, você não ganha nada. Qual que é o problema disso? O problema é que uma pessoa que faz uma compra de R$500, ela também não ganha nada. Não custa nada um supermercado colocar uma caneta para o cliente que compra acima de R$200, que seja R$300. É muita família que chega no início do mês, vai fazer as compras no 5º dia útil. Como que um supermercado não entrega uma caneta, um brinde de R$1? Uma caneta custa R$1, ainda por cima com o nome do seu supermercado. Isso é o quê? É não perceber, é não dar valor para o cliente em torno daquilo que, olha, isso não vai mudar nada o meu operacional, é só mais uma caixa de caneta que fica na boca do caixa. Eu só tenho que falar para a minha colaboradora que, olha, se o cliente passou aqui mais de R$500, você vai dar essa caneta com o nome do supermercado para a pessoa. Poxa, às vezes a gente pensa que, olha, mas o cliente, uma caneta, não vai dar valor. Dá valor. É claro que ele vai lembrar. É claro que na hora que ele estiver com a caneta anotando e escrevendo lá, ele vai ver o telefone do supermercado, ele vai ver se o supermercado realiza entrega, ele vai ver que acima de R$100 entrega gratuita, ele vai ver que acima de R$200 entrega gratuita e vem uma caneta. Pano de prato vendeu demais na época que vendia gás com pano de prato. Hoje em dia é difícil isso, porque o gás já está num valor muito alto. Mas olha, trabalhe com brinde para o seu cliente. Isso não precisa ser caro. Uma caneta é barato, é um investimento que vale a pena. Gatilhos de compra, gatilhos de recompra e gatilhos de recompra. Vamos comprar agora? Vamos fechar? Né? Se renovar, tem desconto de 20%. Saiba trabalhar com aquilo que é a frase de efeito, o momento de efeito, contextualização que, olha,
é agora que é o momento de fechar a venda. E aí você já vai ter outro tipo de perspectiva em relação às suas vendas. Bom, esse foi o curso, né? Um mini curso, um curso muito rápido. Obviamente que os meus treinamentos de gerência comercial são diferentes. É óbvio que cada tópico desse aqui possui uma abordagem muito mais ampla e muito mais profunda, mas eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido a ver de uma forma diferente o processo de venda e que você tenha ótimos frutos aí em torno das suas vendas. E entenda, um profissional hoje que entende do comercial 4.0 e está trabalhando de forma profissional é a diferença daquele que faz as vendas como complementação de renda e aquele que, olha, eu sou vendedor mesmo, eu trabalho em torno de fazer o faturamento mesmo, da comissão mesmo. Olha, eu gerencio uma equipe de venda, olha, eu organizo as vendas aqui, olha, eu penso no produto para o produto ter maior saída. Beleza? Se você quer ser profissional diferencial, aprofunde seus estudos nisso aqui, ó. Pré-venda, venda, pós-venda, comercial moderno. Beleza? Sucesso hoje sempre. Grande abraço. Tchau, tchau.